Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre acompanhando a gente, esse horário da 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, com as personalidades aqui da cidade e da região. E o debate sempre aprofundado dos temas, não é, da pauta aqui do nosso dia a dia da Baixada Santista e, claro, os assuntos que pipocam diariamente, né, assuntos de interesse nacional também. Né? Lembrando sempre, 1h30 da tarde ao vivo, segunda a sexta-feira, a nossa reprise às 8 da noite. Vamos tentar discutir um pouco mais do que estamos vivendo hoje, né? A questão econômica, quando é que, se é que vamos, aonde já vamos, né? Quando é que vamos dar um passo à frente e sair dessa situação de tanta dificuldade que estamos vivendo aí nos últimos tempos. Adalto Corrêa, professor Adalto, economista, mais uma vez, colabora e participa com a gente. Prazer em vê-lo mais uma vez. Tudo bem, Adalto? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui ao lado do meu amigo Esmeraldo, filho do ex-prefeito de Santos. É verdade. Agora sim a gente pode falar, né, Esmeraldo? Esmeraldo Tarquínio, neto conosco, né? Filho agora, realmente, do ex-prefeito de Santos, depois da legislação aqui da cidade, legislação municipal, sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre agora na segunda-feira, né? Tudo bem, Esmeraldo? Tudo bem. Tudo melhor agora um pouco, Com essa nova titulação, a oficialização da titulação do meu pai, isso é uma satisfação grande, obviamente. Aí, em relação à frase que você falou, vamos dar um passo à frente, espero que não se repita aquilo que na época da ditadura militar me parece que atribui ao Costa e Silva, que estamos à beira de um abismo, mas o país deu um passo à frente. Espero que isso não aconteça, né, para que a gente não tenha maiores problemas, mas é uma satisfação estar aqui com você, com o Adalto, com o Pedro e o Marcos. Muito bem. O Pedro de Castro está com a gente aqui. Pedro foi líder sindical durante bastante tempo, sindicato dos bancários, enfim, a gente acompanhava o Pedro em várias discussões importantes, uma visão geral aí sobre o país, sobre a região, enfim, participa com a gente mais esta edição. Prazer recebê-lo, tudo bem, Pedrinho? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos amigos aqui da mesa. É um prazer também estar aqui, principalmente num dia que recebe, né, a informação do Esmeraldo Tarquínio, né, que realmente faz parte da história dessa cidade e eu acho muito legal ser efetivado, né, ele como agora, assumidamente, vice-prefeito. Ex-prefeito. Ex-prefeito, e, portanto, isso é uma satisfação do ponto de vista da construção histórica e democrática dessa cidade. E o Marcos Santana lá na ponta, acompanhando sempre o que acontece pelas redes sociais, as transmissões aqui do programa, sua participação também, né? Tudo bem por aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos na mesa. E eu quero fazer um cumprimento especial ao professor Iberê Cirna, que hoje faz aniversário. Professor, um grande abraço, parabéns pelo dia de hoje. Quero cumprimentar você também, que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou e-mail, contato@pondevista.tv.br. E você que está acompanhando a reprise, uma boa noite. Muito bem. Iberê Cirna, realmente, professor Iberê, 7.0, sabia não? Setentinho Iberê, neste dia 19, né? Hoje é 19 de julho de 17. Setentinha também, 7.0 hoje, o Vinagre, Luiz Vinagre, né? É verdade, Vinagre. Famoso aí, conhecido de todos nós, né? E muito longe do setentinho, o Alexandre, meu cunhado, também faz aniversário hoje. Então, antes Está bem longe do setentinha. Não, para trás. Bem para trás. Mais novo que eu, bem mais novo que eu, tá louco. E agora eu lembrei também, aniversário também da Miriam Ribeiro, jornalista do Jornal da Hora. Miriam Ribeiro hoje? Também e hoje. amanhã da Bárbara, não é que eu vi no Bárbara Facebook. Camargo também, Miriam Ribeiro também faz hoje? Isso, também. Parabéns, um beijo para a Miriam também. Tem saúde, felicidade, saúde para o Alexandre, Carlos Alexandre, cunhado, Luiz Vinagre e o Iberê. Tive a oportunidade pelo Face de cumprimentar a todos, né? E o Iberê e o Vinagre são datas especialíssimas. Setentinha, né? Para cada um, 70 abraços aqui da mesa para ambos, né? Iberê está sempre com a gente aqui, discutindo e debatendo a cidade e o país, né? E só para a gente não perder o gancho, né, Esmeraldo? Finalmente, o reconhecimento, o Esmeraldo Tarquínio foi eleito prefeito de Santos em 1968, né? Se eu falar alguma bobagem, você me corrige aí. E, como todos já sabemos, a ditadura militar, o governo militar, na época, não permitiu que ele tomasse posse aqui da Prefeitura de Santos. 30 dias faltavam, né, para a posse, Isso. se não me engano, ele foi cassado. E o vice era o Oswaldo Justo,
que foi oferecida a cadeira ao Justo, né? Para que o Justo, num ato nobre, né? O Justo era vereador na época, se não estou enganado, né? Não, ele era o vice-prefeito, ele tinha sido eleito vice-prefeito e, na realidade, não foi. Mas não era vereador, o Justo? Antes era. Antes era. Né? Antes era. Ele tinha sido... Naquela eleição ele não estava naquele como vereador. momento ele ainda... Acho que ainda estava, né? Já não era mais, porque os vereadores... Eu não lembro, acho que ainda era vereador, mas tomaria posse como vice-prefeito. Tomaria posse como prefeito, então, como né? Prefeito. Na vaga... como vice do meu pai, na ausência do meu pai, ou na cassação, ele assumiria. Na realidade, não foi oferecido, né? Ele deixou de lado um direito também colocado, do ponto de vista do eleitor, porque o que eu tratei, uma das coisas que eu tratei na solenidade de segunda-feira foi exatamente isso. O eleitor, a cidade... O cidadão cientista foram vitimados pela cassação do meu pai. Não foi apenas o meu pai, a minha família. Claro. Foi o eleitor e foi a cidade. Acho que se nós tivéssemos tido o prefeito, o vice-prefeito eleito, talvez, isso é uma revisão histórica e sempre vai ser no campo da hipótese, talvez nós pudéssemos ter aplicado parte do que vinha sendo gestado, produzido, em relação ao plano de governo do meu pai, né, que ele apresentaria para a cidade e colocaria em execução na cidade, se o Justo tivesse assumido. Isso é uma tese. Agora... Eles eram, só para a gente não perder a linha histórica, eles estavam na mesma chapa. Era a mesma chapa. Nessa época, nessa eleição, já era a chapa eleita em conjunto. Eu acho que até 60, antes do golpe militar é que a legislação previa a eleição da cabeça da chapa uma do vice de outra. Né? Então, minto, até a eleição de 65, porque o Chico Prado era vice-prefeito do meu pai em 65, e ele foi eleito. Ele foi eleito e foi vice do Silvio. Silvio Fernandes. Foi isso o que aconteceu. Então, eu acho que, sob o ponto de vista da história, a gente nunca vai ter como comprovar isso, mas, quem sabe, a cidade não estaria hoje num patamar diferente, porque você mesmo, a gente aqui já disse várias vezes, né, Edgar? O que fizeram com a cidade de Santos, com a região da Baixada Santista, após o golpe militar, no período do regime militar, foi um descalabro, né? Uma coisa que a gente sofre até hoje, e o Adalto, especialista nisso, pode nos comprovar ou desmentir o que eu estou comentando aqui, porque se a cidade tivesse tido uma linha de desenvolvimentista, porque naquela época você não tinha problemas de ordem ambiental, a legislação ambiental era muito menos rígida do que é hoje, se tivesse legislação ambiental efetiva na década de 60, não que ninguém fosse sair aí desmatando, arrebentando, desviando o curso d'água, poluindo as coisas. Não é isso, mas o problema é que a evolução da indústria, a evolução dos serviços que poderiam ser implantados na região naquela época seria muito diferente, né? Então, nós perdemos uma oportunidade de ser uma região tão rica como é a região de Campinas, como é a região de Ribeirão Preto, como é a região de Rio Preto. Todas as outras grandes cidades do estado de São Paulo cresceram a partir da década de 70. Né? Então, é uma pena que a gente não tenha tido como comprovar isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Foi um golpe, claro, contra a cidade. O Justo se recusou a tomar posse como vice-prefeito, em apoio e solidariedade ao Esmeraldo, né, naquele momento. Mas é que tá. A gente volta no tempo e aí, será que o Justo fez bem? Por isso mesmo que o Esmeraldo está colocando aqui, né? A cidade teria meia democracia, né? Ficou sem democracia por completo naquela situação. Eu prefiro acreditar que foi um gesto nobre do Oswaldo Justo em apoio ao Esmeraldo. Aí tivemos os prefeitos nomeados, né? Os interventores, e tinha um deles, até o Caldeira, olha, Deus o tenha, tudo bem, mas ele ia de safari, né, para um conjunto que tinha na época, que os homens usavam muito na época, né, e de sandália, sandália de dedo, para trabalhar, subir o Paço Municipal, tal, dava tchau para as pessoas na rua e tal, dessa maneira. Enfim, se você excluir, na verdade, o Paulo, que foi o último, o Paulo Barbosa, e o Carvalhinho, né, eu acho que foram os dois mais comprometidos com
a cidade, enfim, mais enraizados aqui, talvez, eu não sei, posso estar cometendo alguma injustiça, né? O Caldeira tinha relações, obviamente, com a cidade, ele era dono claro. do jornal, né? Mas eu acho que talvez ele tivesse, eu não sei em qual contexto histórico ele foi indicado prefeito, mas eu queria só fazer uma lembrança aqui, contei isso outro dia até. O Caldeira era amigo do meu pai, né? E depois de cassado, o Caldeira convidou meu pai para uma visita, meu pai foi até lá, e o Caldeira era dono da concessão da rodoviária da Luz, que era a grande rodoviária que existia. Hoje, as rodoviárias estão distribuídas na cidade, né? Mas hoje, onde é hoje o prédio ainda está ali ao lado da Sala São Luís, Sala São Paulo, né? Sala São Paulo. O Caldeira era dono ali da rodoviária. Ele falou, Esmeraldo, eu vou te dar, durante o período da sua cassação, 5 metros de balcão com uma pastelaria montada. E aí você vai fazer a sua vida ali. Quando terminar o período da cassação, se você quiser continuar, a gente faz um contrato, aí renovamos o contrato e você passa a me pagar um aluguel. E o meu pai falou para ele, Caldeira, eu te agradeço muito pela simpatia, né, pela amizade que você tem por mim, por essa oferta, mas eu vou ser obrigado a declinar dela. Mas por que, Esmeralda? Ele falou, porque Caldeira não tem o tino comercial. Se tem uma coisa que eu não tenho, é tino comercial. Tanto é assim, Caldeira, que eu tenho a certeza, mais do que absoluta, de que se eu tivesse uma fábrica de chapéu, o homem ia passar a nascer sem cabeça. Então, eu te agradeço por essa... E vamos em frente, né? Parabéns ao Esmeraldo, onde quer que ele esteja, evidentemente que chegou até lá a homenagem prestada e o reconhecimento da cidade ao prefeito de fato, né? Que teria sido o Esmeraldo Tarquini. Muito bem. Bom, o Adalto e Pedrinho, queria colocar vocês na roda aqui. A gente ouvia aí alguns números que foram divulgados recentemente sobre o primeiro semestre do ano, enfim. E, segundo avaliações, a gente acompanha a grande mídia, claro, um momento difícil, grande dificuldade. A economia não retomou o fôlego que era esperado, né? Retomada de empregos, postos de trabalho, enfim. Como é que você está vendo esse quadro aí? Começa com o Pedro de Castro, depois o Adalto faz a sua avaliação também. O Adalto está sempre conosco aqui, o Pedro hoje está estreando aqui no Ponto de Vista, né? Esse plano, esse projeto aí pilotado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os resultados nesse período até aqui. Pois não. Então, boa tarde aos que assistem toda tarde o Ponto de Vista. Então, o ponto de vista, ele é dramático. Qual é o seu ponto de vista? O ponto de vista é dramático, né? Eu diria, os dados que saíram ontem, inclusive, né, de uma análise bastante concreta de que a situação ela está muito complicada. Recentemente, eu li alguns documentos de consultorias econômicas, li basicamente de 3 consultorias, só para se ter uma ideia, né, da complexidade que nós estamos vivendo e as dificuldades que nós vamos enfrentar, no mínimo de 5 a 10 anos. O salário que você tinha em 1º de dezembro de 2015, nós só voltaremos a ter o padrão de compra, o poder de compra que esse salário tinha em 1º de dezembro de 2015, nós só teremos em 1º de dezembro de 2025. Ou seja, nós estamos falando algo em torno de 8 a 10 anos, onde a massa salarial, o poder de compra do seu salário, só vai ser recuperado daqui a uma década. Para além disso, todos os dados mostram, né, que nós estamos estagnados, o que é pior. Né? Eu particularmente estou muito preocupado, né? O ministro da Fazenda tem tentado disseminar a ideia de que nós estamos em recessão com deflação. Isso significa, do ponto de vista econômico, né, depressão, caso fique 2 trimestres, ou seja, 6 meses, você pode entrar em depressão. Isso é o que, nesse momento, esse governo e o ministro da Fazenda está tentando demover, né, falando positivamente que não é isso e tal, mas os dados estão nos mostrando muita preocupação, né, da retomada da economia, e nós podemos entrar nessa situação, onde nós teremos deflação com recessão, portanto, depressão. Não sei na onde vai desembocar isso, né? A economia ela está se arrastando, a política
está totalmente degenerada, né? Não se resolve o problema da política, o presidente aí ele vai se arrastando e, portanto, a população fica, infelizmente, à margem do debate dessa situação, né? Eu recentemente li um texto onde o sociólogo dizia o seguinte: nós estamos praticamente numa epistocracia. O que é isso? É o governo de uma maioria que sabe tudo contra... Desculpe, é um governo de uma minoria que sabe tudo contra uma imensa maioria que é alienada. Então, portanto, fica muito difícil nós caminharmos nessa esteira num país que está numa situação extremamente complexa, eu diria, à deriva. Portanto, sinteticamente, essa é a minha avaliação nesse momento, né? E aí depois a gente vai estar debatendo, à medida que for evoluindo os dados e a discussão sobre as questões políticas e econômicas. Política degenerada foi bom, né? Olha, mas é um fato mesmo. É uma coisa, assim, assustadora, né? O que a gente acompanha. Aliás, o Rodrigo Janot, que hoje já não é mais unanimidade, né? Depois do caso do Joesley Batista, ele tomou um cacete agora no programa Roda Viva, na última segunda-feira, apanhou de quase todo mundo ali pelas declarações que ele fez naquele encontro em Washington, né? Mas ele disse bem claro, né, que depois da Lava Jato, 3 anos e meio depois da Lava Jato, os casos continuam ocorrendo, né? Os desvios continuam acontecendo, o toma lá da cá continua acontecendo, enfim, uma situação completamente maluca. Adalto, estou decepcionado aí com os números que foram apresentados recentemente, vocês esperavam realmente por isso? É mesmo o processo é assim, cai um pouquinho, desce um pouquinho e tal, até a coisa pegar novamente, enfim, explica pra gente aí como é que você está acompanhando essa situação toda aí. Bom, se nós pegarmos aí 2 anos efetivos de um processo de destruição de riqueza, você tem aí destruição do PIB na ordem de 3% ao ano, né? Eu concordo com a análise com relação ao salário, que assim, vamos parar para pensar que nós temos uma população que cresce aí em torno de 1,8%, 2% ao ano, ok? Isso, numa conta bem simples, o PIB deveria crescer 2% ao ano para exatamente manter o nível de padrão de vida. Isso é estatística média, óbvio que tem gente que enriquece, tem gente que está empobrecendo nesse momento, claro. Mas uma continha de padaria seria basicamente essa. Então, se você tem por 2 anos e meio, quase 3 anos, um processo de distribuição de riqueza que beira quase 10%, né? Quando você tem uma retomada, quando cai, você caiu fortemente. Quando você tem uma retomada, você tem uma retomada leve, né? Então, nós temos uma linha de tempo de crescimento para recompor o processo de destruição. Lembrando que a população foi crescendo ao longo disso. Então, o que te coloca mais defasado. Se o número de bocas aumenta, o bolo tem que ser maior para alimentar esse número de bocas, né? Numa conta bastante simples. Então, não me estranha, os números não estranham. O que eu fico triste, né, é que o Brasil ele tem que, em algum momento, entrar numa agenda de futuro. Por isso que eu sou tão a favor das reformas. Sei que o meu discurso não agrada a todos, mas isso não importa, né? Isso eu estudei e desenvolvi uma linha de raciocínio que é que eu acredito, é só isso. Então, o Brasil precisa de reformas estruturantes e não conjunturais. Reformas estruturais, nós temos problemas estruturais. A conta não fecha mais, a economia vem fazendo ajustes, a economia privada, o setor público não faz ajustes como se fosse totalmente a parte de um mundo real. Então, você tem aí a massa salarial dos servidores públicos crescendo vegetativamente, sem que nenhum reajuste seja dado, é natural, ela cresce, né, por causa das vantagens, benefícios, enfim, toda uma economia fazendo ajuste, um setor público que consome praticamente 40% do PIB, num mesmo modelo, não muda absolutamente nada. Então, e num momento que o país apontava para um processo de reestruturação, todas as denúncias caem sobre o chefe do executivo, que é o que precisa de conduzir esse processo. E aí o que nós vemos é que o presidente da República, na realidade, gasta hoje 90% ou mais da sua agenda tentando sobreviver, né? E o Brasil que precisa, o Brasil de 20 anos, né? O Brasil para daqui a 20 anos. Nós não estamos falando de voltar a crescer, estamos falando de melhorar a condição de vida das pessoas. Então, o Brasil para daqui a 20 anos
ainda não começou a acontecer, porque nós novamente voltamos, vamos lembrar o período da Dilma, onde quanto tempo uma pessoa ficou se agarrando para garantir o emprego, que para mim aquilo era para tentar garantir o emprego, não estávamos falando de país. E hoje, novamente, nós voltamos para isso. Não estamos falando de um estadista, estamos falando de uma pessoa que está articulando, negociando para conseguir se manter no emprego, portanto, manter o status, enquanto o país está à deriva. A agenda precisava ser outra. Só para concluir, a Lava Jato ela é fundamental. Não é? Em algum momento ela precisa encerrar, não é? Porque isso não vai acabar nunca. Porque além das práticas que continuam, não é? Você tem um estoque que ainda não foi descoberto para trás, que daqui a pouco ela bate 20 anos, nós estamos ainda cavando fundo. Eu acho que em algum momento ela precisa concluir, mas não é que o restante não seja visto, mas que ela deixe um legado com relação às novas práticas. Nós temos que aprender com isso. A legislação com relação à corrupção... Não será a eleição de 18 o divisor de águas? Ela precisa. Eu não sei se é o divisor de águas, porque se o modelo político continuar exatamente o mesmo em 2018, a gente continua. Não. Porque o modelo político ele é essencialmente corrupto, a partir do momento que eu dou a Eletrobras para alguém por um apoio. Estou dando a Eletrobras, não estou dando o cargo da presidência. Eu estou dando um orçamento de quantos bilhões para um grupo político manusear. Como assim? Então, ele é oficialmente político, é corrupto e natural. Quer dizer, quando é que nós rompemos com esse modelo? Quando é que nós questionamos esse presidencialismo de coalizão e começamos a punir tão exemplarmente a corrupção e o desvio de recurso público de uma forma tão draconiana e severa que alguém tem que pensar 300 vezes antes de se lançar numa aventura desse tipo. Quer dizer, qualquer um que tenha... E outro dia nós estávamos aqui com o Carneiro, né, o Elias Carneiro. O Elias Carneiro, nós até falamos sobre essa questão. Assim, qualquer um que tenha uma evolução patrimonial acima da sua média natural, acima daquilo que ganha, mas assim, a pessoa tem que ela tem que temer uma evolução patrimonial acima daquilo que ganha. Aí a gente coloca o Brasil numa outra rota. Agora, a recuperação da renda vai demorar muito tempo. A renda foi deprimida nesse momento, até porque você tem troca de renda nesse momento, é natural. E tem uma linha de tempo que eu acho que ela ainda não começou a ser construída, até porque tem alguém tentando se salvar. Evolução patrimonial e padrão de consumo, né? Porque às vezes a pessoa não está no nome dele, mas uma vez por semana está em Miami, né? Vai nos restaurantes caros, a fatura do cartão de crédito de 40 mil reais e por aí vai, né? E hoje está tudo à mão, né? Big Brother. Hoje é um Big Brother. que eu faço, que você faz. Gigantesco, né? E, bom, só lembrando, a gente vai para o rápido intervalo. Não sei se o Esmeraldo quer completar alguma coisa aqui. Não, eu li uma notícia hoje em em algum momento, em algum dos jornais que eu tive a oportunidade de ler hoje, que a Receita está indo em cima dos imóveis comprados em Miami. Pode até expandir para outras cidades, porque teve gente que subvalorizou, subdeclarou o valor dos imóveis que foram comprados e foram comprados aos borbotões, principalmente em Miami. Tem um monte de lugar legal para você morar e o sujeito vai morar em Miami, mas cada um eu prefiro morar em Santos, nesse caso. Entre uma e outra eu prefiro Santos. Agora, essas pessoas são objeto disso que você falou, Adalto. Porque essa evolução patrimonial, se você tem como justificar, não tem problema. Não, mas o cara que tem como justificar não tem medo, né? O cara que não tem como justificar, esse está atemorizado mesmo. E tem que atemorizar, porque esse cara é parte do grupo que faz a corrupção se movimentar. Porque o motor da corrupção é o corruptor, não é o corrupto só. Claro. Sem um, não há o outro. Então, fica mais fácil você fazer o controle. Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência falando também sobre essa depreciação salarial aqui na região metropolitana, segundo o CAGED, né, Baixada Santista e as pessoas aqui na região, 11%, estão ganhando 11,3% a menos, né, do que acontecia alguns anos atrás, né? Isso também é muito grave. Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo,
aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. Neste domingo, a Portuguesa Santista vai enfrentar o Juventus. Ao vivo, às 10 da manhã, direto do estádio Urico Mursa. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Existem empresas que saem das crises antes das outras. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Muito bom. De volta aqui, sequência do nosso ponto de vista, discussão em cima da economia, não é? Desse processo de recuperação, ou pelo menos a tentativa, né, de recuperação econômica, porque atravessa o país. Mais uma vez com a gente o Adalto Correia, com o Esmeraldo lá na ponta, aqui o Pedro de Castro e o Santana, sempre atento aí, que a gente acompanha, sempre acompanhando as redes sociais. E eu queria entrar nessa questão da Baixada Santista também, aproveitando o gancho, abrir aqui com o Pedro. 11,3% no primeiro semestre foi a queda aí do rendimento, né, o salário, em cima dos salários dos trabalhadores aqui da região metropolitana. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A matéria está hoje divulgada pelo jornal A Tribuna e, claro, além da dificuldade de empregos, ainda há essa questão aí de redução salarial. O Pedro de Castro fica à vontade aí para comentar, inclusive voltar aqui no assunto que estava sendo explicado pelo Adalto. Fica à vontade aí, Pedro. Beleza, então, é uma situação evidente que é uma situação grave. Se talvez estudarmos todas as regiões do país, né, vamos ver também uma queda da massa salarial em quase todas as regiões do país, salvo uma outra cidade. Com certeza, esse é um retrato fiel do que está acontecendo na economia do país, né? Não é por acaso que os dados mostram uma queda na produção, uma queda no consumo da população e principalmente de bens de consumo assalariado, né? Porque quem é mais prejudicado é a classe trabalhadora. Aqueles que têm renda maior, com certeza não alteraram muito o seu modo de vida, mas isso significa aí 1%, talvez 2 milhões de pessoas nesse país que independe da conjuntura e, portanto, eles estão vivendo numa boa. Agora, você tem aí aproximadamente 200 milhões de pessoas que estão evidentemente afetada por essa queda. E aqui não é diferente, por isso que houve essa queda de 11%, afetando com certeza, né, o turismo, o comércio, enfim, toda a economia da região. Agora, uma coisa que é importante, né, foi citado aqui pelo Adalto, eu quero retomar, e é fundamental o que ele disse, que tem duas coisas que são importantes discutir. É o tal do crescimento vegetativo, né? O crescimento vegetativo talvez não esteja em 1,8, acho que deve estar em 1,2 mais ou menos, né? Que é a diferença do nascimento e morte. Ou seja, o país está crescendo mais ou menos da ordem de 1,1, 1,2% ao ano. Então, você tem uma massa de trabalhadores, de jovens trabalhadores que entram no mercado de trabalho. Ou tentam, pelo menos. Né? Ou tentam entrar. Não, entra, estou dizendo do ponto de vista da discussão econômica, da população economicamente ativa. Então, você tem um crescimento disponível de trabalhador, de força de trabalho, né, dessa ordem, né? Ou seja, 1,2%, você tem 2,5 milhões, mais ou menos, de trabalhadores novos no mercado de trabalho. Você já tem 15 milhões quase desempregados. Ou seja, veja a gravidade da retomada do crescimento econômico, da diminuição brutal, né, da quantidade de trabalhadores desempregados. Por isso é que aquela discussão de uma década, ela é uma discussão extremamente concisa do ponto de vista de quem analisa os dados, né? E isso é muito preocupante, porque você vai andar de lado alguns anos, depois de crescimento muito pequeno, até que você retome, né, o que nós tínhamos de crescimento
digamos assim, avantajado até 5, 6 anos atrás. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria tocar. A outra coisa que ele falou, e é verdade, né? Eu, particularmente, tenho uma visão de que, na saída da ditadura, seja no governo Fernando Henrique, principalmente Fernando Henrique, porque o Collor, né, caiu logo, quis fazer aquela bandalheira toda, mas principalmente o governo pós-Fernando Henrique, todos eles, Fernando Henrique, Lula e Dilma, e, assim, eu acho que é fundamental entender esse debate. Na saída da ditadura, nós tínhamos que ter feito, na minha opinião, 2 grandes reformas. E essas 2 grandes reformas não foram feitas por quê? Porque se privilegiou, primeiro, o setor político, que desembocou na situação em que nós estamos agora, lamentavelmente. Você saiu da ditadura, você tinha que fazer alteração na Constituição, foi feita, mas você tinha que ir além. Você tinha que fazer uma reforma política profunda para não chegar na situação em que nós estamos, onde você tem 35 partidos políticos, com 20 e poucos partidos representados no parlamento, e nenhum país do mundo, muito provavelmente, não existe isso. Não tem forma de você negociar com tudo isso. E acabou dando no desande que deu, que nós chegamos na política que nós estamos nesse momento. A outra reforma que eu acho que é importante, que deveria ter sido feita... A Constituinte de 88, né? Sim, decorrente da Constituinte, mas aí você tinha que, infraconstitucionalmente, você tinha que fazer a discussão da reforma política, e não fez. Esse é o resultado perverso que nós estamos colhendo agora. A outra reforma, na minha avaliação, que tinha que ter sido feito, era a reforma tributária. E aí você ia bater com quem financiava a campanha, né? Só para se ter uma ideia, o tributo quem paga aqui, né, de novo, 98, 99% da população. Nós pagamos tributo. Como é que pode um mega empresário ir comprar 1 quilo de arroz e ele pagar o mesmo ICMS que um trabalhador que ganha um salário mínimo? Essa é a equação fiscal desse país. Ou se corrige isso, ou vai ficar nessa situação eternamente. Então, assim, muito mais que esse debate que está primando agora, que tem que bater na reforma previdenciária e na reforma trabalhista, certo? É claro, eles vão bater no mais fraco, né? E tinha que ter feito essas reformas, a tributária, né, e a política, lá atrás. Porque agora não estaríamos, na minha opinião, colhendo essa perversidade do ponto de vista político e econômico que nós estamos vivendo nesse momento. Diga, Santana. Sempre que a gente fala da situação econômica do país, a tendência é jogar a culpa sempre no governo, na definição das políticas macroeconômicas, não só do Temer, da Dilma, do Lula, assim por diante. Mas eu acho que é fundamental a gente também salientar a responsabilidade dos ditos setores, entre aspas, produtivos da economia brasileira, que, na verdade, se você comparar em termos de eficiência, competitividade das empresas brasileiras com empresas internacionais, estão completamente defasadas. O empresário brasileiro, no modo geral, ele é preguiçoso, ele não investe em pesquisa, em inovação, em tecnologia, e ao longo de todos esses últimos anos, se valeu da ajuda camarada do governo, qualquer governo, não só da Dilma, todos os governos anteriores, para poder fechar suas contas e, além disso, de conseguir lucro. Por exemplo, no governo da Dilma Rousseff, nos 6 anos que ela permaneceu no poder, o total de renúncias fiscais chegaram a 500 bilhões de reais. Sem falar dos financiamentos camaradas via BNDES, isenções, desonerações, contratações superfaturadas que o governo acaba fazendo, que toda vez que o governo compra é mais caro do que a iniciativa privada. Então, o empresário brasileiro, de modo geral, ele acabou se acomodando nessa situação em vez de investir em tecnologia e inovação. Essa questão de as mudanças e reformas aí, como o Pedro coloca, nós já discutimos isso aqui em outra oportunidade, né? E o governo dos trabalhadores, pilotado pelo trabalhador, pela grande figura, que eu sempre respeitei a figura do Lula, não mexeu nisso, né? Discutimos isso algumas vezes, né, Adalto? Então, eu discordo um pouco da análise do Pedro, na ordem só, na ordem dos fatores, né? Para mim não existe reforma tributária, você tem que fazer reforma fiscal. Isso eu bato muito nessa tecla há bastante tempo. Você primeiro, reforma fiscal, porque o que o governo arrecada está relacionado ao quanto ele custa. Então você tem que adequar o custo do Estado, o custeio do Estado para um patamar mais baixo, a arrecadação acompanha o que nós chamamos de necessidade de financiamento do setor público. Então, nós sempre adiamos a reforma fiscal
E ficávamos brincando de reforma tributária que nunca passou além de um remendo tributário. Porque quando você dava isenção, que é o que o Marcos fala, benefícios, renúncias fiscais de um lado, você na realidade distribuía para o outro lado. Porque no fundo, se você tem que arrecadar 100, aí você deu isenção para alguém, ok, alguém só está pagava 40, vai pagar 30, você vai ter que buscar 10 em outro lugar, e foi que você tinha esse desequilíbrio, e aí foi favorecendo grandes grupos e assim por diante. Que é essa grande brincadeira de mau gosto que a gente hoje vê, Joesley, toda essa... que foram heróis, né? Você fala de Alpargatas, Friboi, heróis nacionais no sentido de que a gente tem que cultuar o sucesso, a riqueza. Claro, é uma bandalheira. E não isso. Aí quando você olha por trás de grandes empresas e marcas que sempre respeitamos, não é? Havaianas, Friboi, marcas respeitadas. Sim. Vigor. E nós temos que respeitar isso. Vigor. Vigor. Fazem parte da nossa história. Adalto, e de repente você vê por trás uma... Adalto, só uma parte, a situação mais grave ainda, porque além da bandalheira, da corrupção, também teve uma espécie de malandragem do empresariado brasileiro. Porque acontece o seguinte, grandes empresários tinham um grande capital, grande patrimônio, grande capacidade de investimento, o que fazia? Deixava o seu patrimônio no banco, aplicando no mercado financeiro, e pegava o dinheiro barato do BNDES para fazer as ampliações que dizia em nome do país. Então ganhava duas vezes, ganhava com o juros baratos, que na verdade somos nós que pagamos, através do Fundo de Garantia, nossas outras contribuições, nossos tributos, os aportes que o Tesouro Nacional fazia no BNDES para favorecer, e do outro lado, esses grandes empresários continuavam com aquele dinheiro que ele poderia, o recurso para fazer aquele investimento, deixar dinheiro no banco, no mercado financeiro ali, emprestado para o governo através do Tesouro Direto, assim por diante, e então ganhava das duas maneiras. E o contribuinte brasileiro, o próprio pobre mortal, ficava pagando para fechar essa conta. É que eu só tento tomar cuidado quando a gente fala o empresariado brasileiro, que o empresariado brasileiro é o cara da cantina aqui embaixo também, e na realidade é um trabalhador, né, que gera emprego, mas assim, está tentando pagar, ele está tentando sobreviver. Os grandes empresários. Fazer a separação. Os top de linha que estão lá sempre ao redor. É que, por exemplo, do presidente João Paulo presidente de plantão. Os 10 mais ricos do mundo. Recorreu ao BNDES para fazer investimento. Como é que... Então é que o problema é o modelo. Porque assim, se eu sou empresário, e aí a taxa de retorno de eu investir, correr risco, gerar emprego, passivo trabalhista, e com todo o risco de oscilação do mercado, me der 10% e o mercado financeiro pagar 12%, ninguém aqui dessa mesa, eu desafio, ninguém aqui dessa mesa, por mais honesto que seja, colocaria dinheiro na produção, sendo que teria uma taxa de risco uma taxa de retorno de 10%, com o risco de inclusive não ter retorno, sendo que algum outro lugar paga 12%. O capital, ele migra para a melhor oportunidade. É assim a história do mundo. Não adianta a gente querer ir contra a teoria econômica. Ela é isso, é assim que funciona. Então, nós temos um desequilíbrio de modelo que produz um desequilíbrio de comportamento, né? Então, as taxas de juros do Brasil, vergonhosas. Por que a gente tem um problema de parque de produção? Porque, durante muito tempo, o sistema financeiro remunerou mais do que o sistema de produção. É natural que o capital vai migrar para onde a água sempre migra para o nível. Não é isso? O capital ele vai migrar para onde tem menor resistência e menor retorno. E essa questão do uso do BNDES, ela é fundamental nesse debate, porque eu, quando fiz o curso lá de extensão universitária na Unicamp, eles diziam sempre assim, e foi antes do governo do PT, falava assim, olha, o PT está para ganhar o governo e a ideia de se construir no BNDES é uma pulverização dos ativos, ou seja, pulverização dos empréstimos para pequenos e médios empresários. Coisa que acabou não acontecendo. Na prática, se você for pegar nesse período, você viu constituir mega empresas, inclusive que são grandes players na economia mundial. É o caso da JBS, é o caso, por exemplo, da Ambev, que são empresas que há 20 anos atrás eram empresas nacionais grandes, mas hoje são grandes jogadoras do ponto de vista da produção industrial no mundo. Então, quer dizer, legal, essas empresas viraram grande empresa, só que a economia brasileira, inclusive a JBS, o que fez agora nesse processo todo, fez a denúncia e já tinha construído ao longo dos últimos 2, 3 anos o império deles lá nos Estados Unidos. Hoje,
80% da arrecadação da JBS é nos Estados Unidos, não é no Brasil. Enfim, você construiu mega empresas que são grandes jogadores na economia mundial e a economia brasileira ficou extremamente em debacle nesse momento. Geraldo, para fechar aí o que eu queria comentar aqui é o seguinte, me lembra um pouco o segundo mandato do Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, quando você passou a ter um dinheiro de especulação, o volume do dinheiro de especulação era altíssimo no segundo mandato do Fernando Henrique. Você teve também um aumento no desemprego, nos índices de desemprego, e você teve uma situação econômica que era relativamente estável, e aí, naquele período, valiam as crises internacionais. A crise da Rússia e tal. Então, ali, o México valeu, naquele período agora. No período da Dilma não valia nada, né? Mas... Ele foi buscar 30 bilhões de dólares no Fundo Monetário Internacional, no ano eleitoral, onde os 4 candidatos foram obrigados a assinar. O compromisso do... Serra, Ciro e Lula. E você vê, está até trazendo... Tem aquela histórica reunião do Lula com ele que durou quase 2 horas dentro do Planalto, né? Enquanto os outros praticamente entraram e assinaram. E o Lula não saía de dentro, ninguém sabia o que acontecia. Mas ambos são 2 personagens importantes na história do Brasil. Vocês sabiam e sabem como é que as coisas podem ser conduzidas, não necessariamente como elas devem ser conduzidas. Mas o que me chama a atenção, até para não atrasar aqui o nosso intervalo... Não tem tempo. Edgar, então, que eu queria pegar um ponto do que o Pedro falou, só em relação ao BNDES, realmente isso que o Adalto falou, mas o Pedro iria nesse caminho, eu tenho certeza, porque o pequeno empresário faziam ali meio que para inglês ver, faziam lá um X de empréstimos para pequenos empresários, cartão BNDES, mas os grandes empresários, esses sim continuaram se beneficiando sendo privilegiados, desse processo de empréstimo do BNDES. E a dificuldade do pequeno e do médio monstruosa. Agora, as exigências, né? As exigências são até hoje, né? Mas o que eu acho fundamental nessa nossa discussão e em relação às reformas é a primeira reforma, porque é ela que determina todas as outras coisas, é a reforma política. Não há possibilidade de você ter um país que funcione com a possibilidade, não é nem a realidade como a gente tem hoje, a possibilidade de ter 36 partidos oficializados. Absurdo. Isso é uma piada, porque isso só serve como balcão de negócios. No meu modo de ver, há espaço para, no máximo, 5 partidos. E esse espectro vai da esquerda à direita, porque tem que ter espaço para todo mundo, isso é importante de dizer, não dá para não quero isso, não quero aquilo. Tem que ter espaço para todo mundo. E as pessoas vão se adequando a esse espaço que ele vai ficar circunscrito a isso, porque senão essa bagunça nunca vai terminar. Então, reforma política me parece ser o ponto principal, sim, precípio nessa nossa necessidade de mudança. Vamos então para o nosso rápido intervalo e já retomamos aqui a sequência do ponto de vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O momento do cumprimento, aquele que você vai cumprimentar uma pessoa, é o primeiro contato físico que você tem com ela. Daí que isso é muito mais importante do que parece. Tem aquele aperto de mão firme, bacana, olhando nos olhos. Esse é o legal, né? Aí tem o aperto de mão do brucutu, que você quase morre, que ele quase quebra a sua mão. Aí tem aquele aperto de mão econômico, que é só a pontinha assim, parece que a pessoa está com nojo de você. E a mão mole, então? Pois é, importantíssimo a gente passar a sinceridade, olhar no olhar e cumprimentar sem medo, tá? Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já! Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada.
É só sintonizar a sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Governador. Muito bem, terceiro e último bloco aqui do nosso ponto de vista, né? Discussão sobre a economia, sobre a situação do país, enfim, né? E agora nós estamos entrando no segundo semestre, se aproxima, o segundo semestre faz assim, tchum, acabou o ano, né? Estamos no Natal. É sempre assim, né? É mais rápido que o primeiro para todos, com a explicação científica não existe, mas que né? A gente sabe disso. Voa, vai para o Natal, assim, não, daqui a pouco chegou outubro, já estão tudo enfeitado, shoppings enfeitados, enfim, aquela coisa do Papai Noel chega. Antigamente, na minha época, né? E do Esmeraldo, que ele era pequenininho também, a gente viu o Papai Noel 15 dias antes do Natal e tal. Hoje em dia, 2 meses e meio antes do Natal, parece o Papai Noel, depois vem o outro e tal. É uma coisa impressionante o que acontece hoje em dia. Mas aí a gente acabou não debatendo no bloco passado os 11,3% de queda da massa salarial aqui na região. O Adalto, o CAGED aponta isso, a tribuna deu a matéria hoje no jornal impresso. E a gente recebemos ontem aqui 2 representantes, não é? O presidente do SOPESP, o presidente do Sindamar, 2 importantes sindicatos da área patronal aqui do Porto de Santos, não é? Que continua crescendo, continua avançando, continua exportando muito, continua importando muito, 27, 26, 28, até 30% do PIB nacional continua passando por aqui, mas parece que nós continuamos estagnados, né? E aí? Para onde vamos? Eu dei uma entrevista para a tribuna sobre essa matéria da queda de renda. E a pergunta tinha sido a seguinte, o empresariado está trocando mão de obra mais cara por mão de obra mais barata? Assim, qual que é a minha percepção? Tá? Óbvio que essa troca existe, mas ela é uma troca que vem numa linha de tempo. Então, quando você tem o aprofundamento da crise, você teve aí um enxugamento muito grande do parque produtivo, isso expulsou muita mão de obra, né? O nível de demissões foi muito alto e atingindo agora 13 milhões de desempregados no país, isso pela contabilidade, né? Número oficial, né? Número oficial, número com certeza muito maior do que isso. Sim. Mas na realidade o que você tem é uma redução da massa salarial, ok? E você tem um giro natural de contratações, que acontece ao longo do tempo. É óbvio que você teve uma redução muito grande de altos salários. Então, eu vi algumas reportagens, até conversei com uma pessoa que tinha um salário há 2 anos atrás de 7, 8 mil reais, ficou 2 anos resistindo propostas muito menores e aceitou agora, quando chega no limite, R$ 2.200, R$ 2.300. Quer dizer, 2 anos se passaram, a renda dele foi 1/3 em termos reais do que foi lá atrás. Por quê? Porque é natural, você tem muita gente no mercado, muita gente qualificada, só que assim, a fila é grande. Então, se você falar assim hoje, qual o tamanho da fila para um trabalho, para uma remuneração de R$ 2.000? Né? Enorme. É enorme. Né? Qual que é o tamanho da fila para uma remuneração de R$ 1.800? Ela é enorme. Então, é natural que há sim empresas que demitem alguém e contratam imediatamente outra pessoa com uma renda menor, mas eu acredito mais nessa troca histórica, que é uma história pequena, né, de uma linha de tempo. Você tem uma redução dessa massa salarial de maior renda e ao longo do tempo você vai contratando, quando a economia começa a dar uma reagida, né, e a economia ela está reagindo. É que, de novo, né, você destrói 10% do PIB e depois cresce 1%, está todo mundo no fundo do poço. Isso ninguém sente. Então, é mais uma troca do que essa troca histórica do que demito aqui para contratar ali. Também tem, mas para mim não é o forte desse movimento. Todo o país em recessão, você tem uma queda da massa salarial
e uma redução da média de salários pagos. Esse é um movimento natural. Mas aqui, Comprova. talvez, desculpe, Pedro, talvez aqui, como a gente está aqui, a gente observa a situação do emprego no Porto, essa movimentação, Adalto, ela é muito, para mim, pelo menos quando eu atuava diretamente na área portuária, ela era muito marcante, porque a gente fazia qualificação de portuários, né? E para você abordar o tema com os RHs dos terminais, era frequente a necessidade de você refazer o contato, porque quem esteve não estava mais. Então, aqui aí tinha troca efetiva. Você tinha uma troca efetiva, a rotatividade era muito grande aqui, pelo menos nesse período era. Eu digo assim, já era há 8 ou 10 anos atrás, não é uma coisa só, um fenômeno dessa crise atual, em né? específico. Muito bem. O Pedro, não sei se você quer completar alguma coisa com relação à região. Eu queria ouvir você também com relação à categoria que você tanto defendeu, tanto batalhou, né, nesses últimos anos, categoria dos bancários também. Você quer completar alguma coisa antes, não? Não, é só essa questão aí que você falou do debate que teve ontem ou esses dias aqui com 2 empresários, e aí complementando os que me antecederam. Na verdade, mostra claramente que o empresariado vai muito bem e a classe trabalhadora não vai tão bem assim, aliás, vai muito mal. A prova é exatamente o estudo onde caiu a renda em 11%. Não afetou a classe empresarial, né? E afetou brutalmente a classe trabalhadora. Sobre a categoria bancária, nós estamos sofrendo, né, como acho que muitas categorias desse país, né, não é privilégio só da categoria bancária, né, os 15 milhões de desempregados mostra essa situação. Nós perdemos, nos últimos 2 anos, algo em torno de 50 mil bancários em todo o país. Aqui na região nós perdemos quase 600 postos de trabalho. Demissões? Demissões. 600, nós perdemos algo em torno de 12% da categoria em 1 ano e meio, 2 anos. Automatização do sistema, né? Automatização do sistema, mas o problema maior que vai acontecer, e aí é importante que todos aqueles que estão nos assistindo, né, comecem a perceber que essa é uma das categorias que vai diminuir muito, de 4 a 6 anos, porque os bancos, eles vão fechar muitas agências e vão acelerar o processo de mobile banking, né? Porque é o celular que vai ser, a comunicação do cliente, do usuário de banco, vai ser de 4, 6 a 10 anos, vai ser através do celular, né? Eles estão fazendo processos monstruosos, seja do ponto de vista das operadoras de telefonia, seja do ponto de vista dos bancos, onde vai se acelerar brutalmente, né, nessa próxima década, muito provavelmente, a diminuição da categoria e o avantajado sistema de comunicação, seja por celular, seja por internet, seja por aquela situação em que você vai lá no banco e paga a sua conta no autoatendimento na frente. Então, mais ou menos é esse o cenário que tem no médio e longo prazo da categoria bancária. Qualquer lugar. Na rua, de qualquer lugar. Encosta o carro. Qualquer lugar. A adoção de novas tecnologias nos bancos, qualquer segmento, é uma coisa natural e é inevitável. Agora, o que a gente percebe são casos extremos, porque, por exemplo, hoje você tenta ligar para a sua agência bancária, você não consegue falar com o seu gerente. Né? Você vai falar com uma pessoa que você não sabe onde está, né? E não sabe qual é o seu estado, a sua situação ali. E é difícil chegar no ser humano. É difícil chegar, você não chega ali, você vai apertando os botões ali, e quando chega um ser humano do outro lado da linha, é uma pessoa que você nunca viu na vida, tal, não sabe o seu histórico como cliente ali, e a sua participação presencial, né? Vamos usar um termo que está em moda, quando você vai na agência, você trabalha para o banco, você tem que fazer o depósito, você tem que fazer o pagamento, você tem que fazer as coisas todas ali. Para você ter contato com o ser humano, você tem que cumprir uma série de etapas. É um processo natural de modernização, né? Você falou, o Marcos colocou essa questão. Fica aqui a questão de qual que é o futuro do emprego. Qual que é a qualificação que as pessoas têm que ter para enfrentar esse novo movimento. Mas, Pedro, você vai em locadora alugar DVD? Por exemplo? Não mais. Né? Não, então, nós somos responsáveis pelo desemprego naquelas lojinhas que existiam, quando a partir do momento nós fomos lá na nossa casa, apertava um botão e um filme começa a rodar. Então, esse movimento nos faz questionar, né? Qual é efetivamente o futuro do emprego, e nunca foi tão sério isso.
Qual que é a qualificação que as pessoas têm que ter para enfrentar esse novo movimento que a gente ainda nem consegue entender? O que vai ser daqui a 5 anos? Difícil entender. Acho que a grande preocupação é que o desenvolvimento tecnológico, né, a ciência, ela vai desenvolvendo novas formas e isso vai atacando as relações sociais, as relações de trabalho. A preocupação fica exatamente porque você destrói emprego e você constrói muito menos emprego. O que, na verdade, está acontecendo no mundo é que você está aumentando, né, a disponibilidade de força de trabalho e isso gera, evidentemente, problemas de pobreza, de miséria. E isso não é só no Brasil, isso é em todo o mundo. Essa, eu acho que é a grande preocupação que nós temos que ter enquanto ser humano, enquanto humanista, porque realmente é muito preocupante, porque você destrói muito mais emprego do que nasce emprego com as novas formas de tecnologia, de implementação de novas formas de trabalho. Eu acho que essa é a grande preocupação que nós temos. Do ponto de vista dos bancos, eu acho que cabe à população, você que está nos assistindo, você que é cliente e usuário de banco, cobrar um pouco que seja mais devagar essa transformação, porque senão você vai ser afetado. E a maioria da população, infelizmente, né, ou felizmente porque a gente segura mais emprego e mais tempo, né, infelizmente porque não sabe utilizar esses meios, né, tecnológicos avançados. A maioria da população não só não sabe usar, como não tem condições de comprar, por exemplo, um smartphone preparado para essa nova realidade que está vindo aí proximamente. Eu ainda sou do tempo, né? Esmeralda também com certeza absoluta, né? A pessoa entrava no banco para procurar o gerente. Mentira? É verdade. Para procurar o gerente, falar com o gerente. Hoje em dia tem um monte de gerentes, quase todas mulheres, né? Nada contra. O atendimento sempre é bom, mais simpático, aquela coisa toda e tal. Mas não resolve nada. Não resolve nada, é verdade. Você pede uma coisa lá diferente e tal, alguma coisa que você precisa fazer para aquele momento, para aquele mês ou para 2 meses à frente e tal, não sei o quê. Se não estiver ali no esquema pré... no script dele ali, da instituição financeira, do banco em questão, não adianta porque não sai. Antigamente o cara olhava para os teus olhos, te conhecia há 20 anos, sabia da tua atividade financeira, do teu potencial econômico, enfim, o gerente puxava aqui, ó, libera 100 mil reais aqui para o professor Adalto aqui, e tal, não sei o quê, aí eu olhava para o outro, não sei o quê, acabou, estava liberado os 100 mil reais para o professor Adalto. Via pagar em 2 anos, 3 anos e tal, mas o gerente sabia que ele ia pagar, qualquer problema, ia lá ligar para o gerente, não, o gerente resolvia. Isso já de 10, 12 anos para trás acabou. Né? O gerente era o líder da unidade, né? Era o líder. Hoje o gerente é um vendedor, né? Antes de terminar, eu só queria colocar, você tocou na questão da mulher, hoje quase 60% da categoria bancária é mulher. E aí eu achava que era até mais, viu? Não, é 60%, é 58% na verdade. Você tocou nessa questão nada contra, e nada contra mesmo, porque a mulher, ela é muito mais explorada que o homem, principalmente nesse setor da economia. A gente poderia aqui, inclusive, fazer, numa outra oportunidade, fazer um debate muito importante, porque as mulheres são altamente exploradas no setor bancário. Ganham menos? Ganham menos. Trabalham tem mais? Não, dupla, tripla jornada. Sabe-se da situação que as mulheres hoje, ela tem uma renda complementar na família e sofre pressão por metas dentro dos bancos. Então é importante entender a natureza, porque é que os banqueiros colocam mais mulheres do que homens no setor bancário. E é um debate que é muito legal de ser feito, e eu sei que você falou, não é nada contra, e é nada contra mesmo, mas tem que entender a natureza, porque a empregabilidade da mulher é maior nesse setor, tá certo? Da economia. Acho, Então tem que entender isso, porque é muito importante, porque as mulheres são altamente exploradas no setor bancário. Não, eu não tenho dúvida disso, Pedro, e concordo com você, mas acho que há um fator de relações sociais que faz com que o cliente, quando fica, porque não tem cliente que vá hoje satisfeito ao banco, né? Não tem esse cliente. Eu tenho um amigo que diz assim, o sujeito me ligou para dizer que eu estava com minha conta no vermelho, isso faz anos. Aí ele falou assim, meu amigo, eu por acaso ligo para você quando eu tenho dinheiro na conta? Não me ligue. Porque então você não me... Eu vou resolver o problema de alguma forma. Mas o fato é que quando o cara vai ao banco, ele vai à agência bancária, ele não vai à agência bancária porque ele gosta. O sujeito não vai à farmácia, em tese, a não ser quem gosta de comprar. Vai para resolver algum problema. Vai para resolver algum problema. E o fato de você ter uma mulher te atendendo, certamente reduz o grau de nervosismo, de insatisfação.
A insatisfação continua, mas o a não exposição... feminino é menos, vamos dizer assim... Eu acho... Ele é mais palatável. Que o masculino. Ela vai fazer o trabalho como faria um homem, porque ela tem competência e tem habilidade para fazer isso. Um ser humano. Sem dúvida. Agora, que isso para o banqueiro certamente atende a interesses da imagem do banco, da imagem da instituição, certamente atende, né? E na outra ponta ele faz pressão violenta contra a bancária. Isso tem que entender que a natureza é que o banqueiro ele pressiona nesse aspecto psicológico, tá certo? Com relação à questão da mulher. Estatisticamente, o número de trabalhadores em banco ou bancárias, né, que sofrem com depressão é gigantesco, é cada vez maior. A gente sabe bem disso. Exatamente. Né? Bom, estamos encerrando aqui mais um ponto de vista, Adalto. Valeu, obrigado. Mais uma aqui, viu? Até a próxima. Que agradeço. Obrigado, Esmeraldo. Um abraço, Edgar. Mais uma vez, parabéns, saudações aí a quem criou esse projeto de lei e o prefeito sancionou e toda a família do Esmeraldo, do saudoso Esmeraldo Tarquínio, agora realmente prefeito de Santos, agora filho do ex-prefeito e com muita justiça, né? Obrigado, Pedro, pela participação aqui. Obrigado, Volte sempre conosco. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço. Boa tarde. Marcos Santana sempre com a gente, de segunda a sexta-feira, e nós com você acompanhando o dia a dia da cidade, da região e do país, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise do Ponto de Vista, 8 da noite. Obrigado. Tchau.